Boa tarde, meu nome é Andressa Alves de Carvalho e, sob a orientação do professor Marcelo Tavares, participei do programa PIVIC com plano de trabalho, avaliação do índice de anisocitose eritrocitária, RDW, em pacientes com hipertensão arterial pulmonar do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Este plano de trabalho atendeu aos objetivos saúde de qualidade e educação de qualidade do desenvolvimento sustentável. A hipertensão arterial pulmonar é definida como a presença de uma pressão arterial pulmonar média igual ou maior que 25 mm de mercúrio, sendo avaliada durante o cateterismo cardíaco direito. A presença de sintomas inespecíficos e os fortes benefícios de um diagnóstico e tratamento precoces na hipertensão pulmonar evidenciam a importância de identificar biomarcadores disponíveis. E nesse contexto, o índice de anisocitose eritrocitária, também chamado de RDW, é um dos parâmetros obtidos de um hemograma e mede a variabilidade do volume de eritrócitos circulantes. Quando elevado, significa que há uma eritropoiese disfuncional. Estudos indicam que o RDW pode ser considerado um biomarcador prognóstico em adultos com hipertensão pulmonar, estando também, quando elevado, associado ao maior risco de mortalidade. Este plano de trabalho teve como objetivo geral avaliar o RDW dos pacientes com hipertensão pulmonar atendidos no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, e os objetivos específicos foram correlacionar o valor do RDW com os parâmetros ecocardiográficos, a exemplo do strain do átrio e ventrículo direitos, e também com os dados clínicos dos pacientes. Para isso, foi realizado um estudo observacional, transversal e retrospectivo, com abordagem quantitativa, envolvendo 14 pacientes diagnosticados com hipertensão pulmonar e acompanhados de um ambulatório de pneumologia do HULW. Foram incluídos pacientes com diagnóstico confirmado de hipertensão pulmonar por critérios ecocardiográficos ou hemodinâmicos e que possuíam mais que 18 anos. Foram excluídos pacientes com cardiopatia estrutural ou valvopatia esquerdas, pacientes com cardiopatia congênita corrigida ou não, com janela ecocardiográfica inadequada, gestantes e pacientes que se recusaram a participar do estudo. Vale ressaltar que o hemograma utilizado na pesquisa foi realizado com uma diferença de, no máximo, 1 mês do ecocardiograma transtorácico. Quanto à análise dos dados, as variáveis contínuas foram apresentadas como média e desvio padrão ou como medianas em intervalos interquartis, caso seguissem ou não a distribuição normal. Já as variáveis categóricas foram apresentadas com frequências absolutas e relativas. As variáveis contínuas paramétricas foram comparadas pelo teste T de Student, e para verificar o grau de correlação entre duas variáveis, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Quanto aos resultados, a idade média dos participantes foi de 51,8 anos, se assemelhando à idade descrita na literatura. E, além disso, mais de 90% dos participantes eram do sexo feminino, o que é concordante com outros estudos, que mostram que a hipertensão pulmonar é prevalente 2 a 4 vezes mais em mulheres que em homens. Quanto aos parâmetros ecocardiográficos, verificou-se que o valor médio da pressão sistólica na artéria pulmonar foi de 74,2 mm de mercúrio, maior do que o normal. Já a média da velocidade de regurgitação tricúspide também foi maior que o normal, foi 3,9 metros por segundo. O valor médio da excursão sistólica do plano do anel tricúspide, TAPSE, foi de 18,1 mm. A variação fracional da área, FAC, foi 32%, e o valor médio da onda S' foi de 12,7 cm por segundo, também dentro da normalidade. Além disso, a média do strain do átrio direito foi 20,5%, do strain do ventrículo direito foi 20,3% e do strain do átrio esquerdo 27,9%. Além disso, o valor médio de RDW ficou no limite superior da normalidade, sendo de 14,5%. Não foi encontrada diferença significativa entre o sexo e os valores de RDW, sendo P de 0,96. E o RDW também não teve correlação nem com a idade, nem com o grau de dispneia, como pode ser visível na tabela 2. Por meio da correlação de Spearman, não foi observada a correlação estatisticamente significativa entre o RDW e todos os parâmetros ecocardiográficos avaliados, incluindo o strain, como pode ser observado na figura 1, que é um diagrama de dispersão para a correlação entre o RDW e o strain do ventrículo direito, e na figura 2, que é o diagrama de dispersão para a correlação entre o RDW
e o strain do átrio direito. O RDW esteve aumentado em 35,7% dos pacientes estudados, o que explica os coeficientes negativos de correlação para o strain do átrio direito e do ventrículo direito, indicando que o aumento do RDW parece ser inversamente proporcional à deformação atrial e ventricular direitas na hipertensão pulmonar. E, além disso, a ausência de significância estatística apresentada por nosso estudo diverge de resultados encontrados na literatura, o que pode ser consequência do tamanho pequeno da nossa amostra, visto que outros autores evidenciam que o RDW é um potencial marcador na hipertensão pulmonar primária ou secundária. Uma meta-análise, por exemplo, que avaliou mais de 600 pacientes, sugeriu que o aumento do RDW pode estar relacionado a pior prognóstico na hipertensão pulmonar. Foi evidenciado que o RDW teve um valor prognóstico em estudos retrospectivos, mas não em estudos prospectivos, dentro da mesma meta-análise. Também há várias outras pesquisas que buscam identificar a relação entre o RDW e parâmetros ecocardiográficos na hipertensão pulmonar secundária a outras causas, como doença pulmonar obstrutiva crônica, DPLC, e doenças do tecido conjuntivo. Também há estudos que avaliam alterações do RDW em pacientes com insuficiência cardíaca. De modo geral, não há mecanismos claros para explicar a relação entre o RDW e doenças cardiovasculares, mas uma das principais hipóteses é o desempenho de um papel da inflamação crônica, do estresse oxidativo e da ativação neurohormonal, que levam a uma mielossupressão, causando redução da síntese de eritropoietina renal e desencadeando a apoptose de precursores eritroides na medula óssea, causando um mau grau de anisocitose e, com isso, aumentando o valor do RDW. Este plano de trabalho cumpriu com os objetivos gerais e específicos da nossa pesquisa. Nos pacientes com hipertensão pulmonar avaliados, as disfunções atriais e ventriculares direitas não tiveram correlação significativa com a RDW, que, apesar disso, esteve aumentado em alguns pacientes. E, apesar disso, evidencia-se a importância da realização, no acompanhamento da hipertensão pulmonar, de uma avaliação não invasiva ecocardiográfica, incluindo a deformação miocárdica da parede livre das câmaras direitas. E, além disso, diante da relevância da temática, é necessário que mais estudos sejam realizados e que possam avaliar, por meio dos parâmetros ecocardiográficos, o impacto da hipertensão pulmonar no índice de anisocitose eritrocitária. Agradeço ao orientador, à equipe de pesquisa, ao Hospital Universitário Lauro Vanderlei, à Propesc, UFPB e CNPq.